capítulo é o 6º, página 49, nas edições mais novas, Evolução e Sexo. Nós estamos aqui nesse texto, uma opção de nomes aqui que nós nunca ouvimos falar, provavelmente, né? Pelo menos alguns de nós. Então nós temos a ajuda do dicionário, temos a ajuda do elucidário que o nosso irmão fez para nós entendermos esse livro, temos a ajuda da Alda e hoje também vamos ter a ajuda novamente do Formiga para ver se a gente consegue entender esse assunto todo aqui. Então a Sônia vai ler de uma só vez tudo isso. Não, melhor, ela não vai aguentar, que ela vai quebrar a língua. É melhor você ler até concentrações fluídico-magnéticas. Depois a gente vai no restante. Página 49, Evolução e Sexo. Aparecimento do sexo. Dobadas longas faixas de tempo em que... Ela não está se conformando que seja dobadas, então ela não está nem pronunciando direito. Está querendo dizer dobradas, mas é dobadas mesmo. Aí eu quero que vocês saibam o que é dobadas. Depois a gente lê, né? Aparecimento do sexo. Dobadas longas faixas de tempo em que bactérias e células são experimentadas em reprodução agâmica, eis que determinado grupo apresenta no imo da própria constituição qualidades magnéticas positivas e negativas que lhe são desfechadas pelos orientadores espirituais encarregados do progresso devido ao planeta. Pressente-se a evolução animal em vésperas de nascer. Bactéria diferenciada. De todas as espécies de bactérias já formadas, uma se destaca nos imensos depósitos de água doce sobre o leito pétreo do Algonquiano. É diferenciada de quantas se estiram sobre a crosta terrestre. Não tem a característica absolutamente ameboide. Mostra configuração elipsoidal, como se fora microscópico, bastonete ou girino, a que não falta leve radícula à feição de cauda. É o Leptotrix, que em miríades de individuações permanece por milhares de séculos nas rochas antigas, nutrindo-se simplesmente de ferro. Quando se desvencilha da minúscula carapaça ferrosa em que se esconde, é instintivamente obrigado a nadar até que outra carapaça semelhante o envolva. Os instrutores espirituais valem-se da medida para impulsioná-lo à transformação. Perdendo os diminutos envoltórios metálicos e constrangidas a edificar abrigos idênticos que lhes atendam à necessidade de proteção, essas bactérias que exprimem figura importante de junção no trabalho evolutivo da natureza, são compelidas ao movimento, em que não apenas se atraem umas às outras, nos prelúdios iniciais da reprodução sexuada, mas em que conhecem, por acidente, a morte em massa, da qual ressurgem nos mesmos tratos de vida em que se encontram, sob a criteriosa atenção dos condutores da Terra, para renascerem, após longo tempo de novas experimentações, na forma das algas verdes, inaugurando a comunhão sexual sobre o mundo. As algas verdes. Os biologistas dos últimos tempos costumam perguntar sem resposta se as algas verdes, proprietárias de estrutura particular, descendem das primitivas cianofícias de tessitura mais simples, nas quais a ficocianina, associada à clorofila,
é o pigmento azulado de sua composição fundamental. O hiato existente de que dá conta Hugo de Vries, ao desenvolver o mutacionismo, foi preenchido pelas atividades dos servidores da organogênese terrestre que submeteram a família do Leptotrix a profundas alterações nos campos do espírito, transmutando-lhe os indivíduos mais completos que reapareceram metamorfoseados nas algas referidas a invadirem luxuriantemente as águas, instalando novo ciclo de progresso e renovação. Concentrações fluídico-magnéticas. Ao toque dos operários divinos, a matéria elementar fora no princípio transubstanciada em massa astronômica de eletrões e protões, que teceram o largo berço da vida humana em plena vida cósmica. E ainda, sob a inteligência deles, com a supervisão do Cristo de Deus, semelhantes recursos baseiam a formação dos átomos em elementos. Combinam-se os elementos em conjuntos químicos, abrem os conjuntos químicos lugar aos coloides, mesclam-se os coloides em misturas substanciais, oferecendo ao princípio inteligente, oriundo da amplidão celeste, o ninho propício ao desenvolvimento. Eras imensas transcorreram, e esse princípio inteligente, destinado a crescer para a glória da vida em dois planos distintos de experiência, quando se mostra ativado em constituição mais complexa, recebe desses mesmos arquitetos da sabedoria divina os dons da reprodução mais complexa nos cromossomas ou concentrações fluídico-magnéticas especiais a se retratarem através do tempo pela reflexão constante no campo celular, concentrações essas que, por falta de terminologia adequada no dicionário humano, baratearemos quanto possível, comparando-as aos moldes fabricados para o serviço de fundição na oficina tipográfica. Os cromossomas, estruturados em grânulos infinitesimais de natureza fisiopsicossomática, partilham do corpo físico pelo núcleo da célula em que se mantém e do corpo espiritual pelo citoplasma em que se implantam. E como acontece aos moldes tipográficos, que são formados de linhas para que se lhes expresse o sentido, também eles são constituídos pelos elementos chamados genes, o que lhes dá, tanto quanto ocorre ao alfabeto humano, a característica de imortalidade nas células que se renovam, transmitindo às sucessoras as suas particulares disposições nas mesmas circunstâncias em que, num texto tipográfico, as letras e os moldes podem viver indefinidamente no material destrutível e renovável, por intermédio do qual se conservam e se exprimem na memória das gerações. Com o tempo, diferenciam-se os cromossomas nas províncias da evolução, segundo as espécies, como variam as criações do pensamento impresso de acordo com os moldes tipográficos nas esferas da cultura. Os elementos germinativos são minuciosamente analisados e testados nas plantas, até que sofram transformações essenciais na química das algas verdes, de cuja compleição caminham no rumo de mais amplos desdobramentos. Vocês não entenderam nada, né? A Alda que tem que explicar isso tudo para a gente. Não deu para entender nada, né? Bom, vamos lá. Dobadas. Pode começar a escrever aí do lado. Tá todo mundo aí de caneta na mão para escrever o que é dobadas, hein? De gráfico eu entendo. Dobadas é o fio da trama. É o enrolamento, enovelamento, fio da trama. Vamos ver o que é que o nosso
O José Marques fala que seja dobadas aí para ficar uma tradução para todos nós. Hein? Não. A verbo não. Estou descobrindo isso aqui, onde é dobadas aqui não. Ah, está por capítulo isso aqui, né? Não. Capítulo 5. Ah, que ele põe por capítulo aqui. Dobadas. As dobadas é isso. É essa enovelar, como ele diz, em sentido figurado. Significa dar muitas voltas. No dicionário, dobadas é fio da trama, que se enovela. Agâmica, a Alda vai falar sobre o que é agâmica. Fala o que é agâmica. Agamia. Aí na segunda... Agamia é casamento. Agâmico seria uma coisa assexuada, sem casamento. Há o prefixo de negação, né? Então aqui, em reprodução agâmica, reprodução assexuada. Reprodução sem casamento. A reprodução assexuada. Então, ele fala assim, em outras palavras, enovelados nas longas faixas do tempo, em que as bactérias e células são experimentadas em reprodução assexuada, eis que determinado grupo apresenta, no imo da própria constituição, qualidades magnéticas positivas e negativas que lhe são desfechadas pelos orientadores espirituais encarregadas do progresso devido ao planeta. Pressente-se a evolução animal em véspera de nascer. Você quer explicar isso, Alda Bonito, ou quer que eu fale? Eu explico aqui muito, explico doutrinariamente. O que ele está falando aqui é que essa experimentação das funções, elas vêm ao longo dos anos. Ao longo dos anos é pouco, né? Ao longo dos séculos, muitos séculos, né? Então, todas as funções, elas foram experimentadas pela natureza e, como ele disse aqui, né? Com o auxílio dos orientadores espirituais, que tudo visando ao progresso do planeta. Então, muito antigamente, não havia reprodução sexuada. A reprodução sexuada começou a ser experimentada nos unicelulares. E depois, nos unicelulares bem rudimentares, já existe uma atração de energias, né? Não vamos dizer que existam células especializadas. Daqui a pouco, com certeza, o nosso companheiro vai falar melhor. Não células especializadas, mas atração de energia positiva e troca mesmo de material genético entre esses unicelulares. Ela só leu até Quer dizer que no início essas reproduções foram feitas sem que houvesse nenhuma identidade, sem que houvesse um objetivo. Não havia uma reprodução pela reprodução. Posteriormente, com a ordem do plano espiritual, como ele diz aqui, né, as qualidades magnéticas positivas e negativas que lhes são desfechadas pelos orientadores espirituais. Quer dizer, a essa altura ainda não havia também nenhum ser querendo se reproduzir. A matéria estava ali sob a ordem, estava se reproduzindo automaticamente, mas sob a ordem de uma orientação superior, ela começou a representar o desejo dos espíritos. Aí passa a ter o desejo dos espíritos, passa a aparecer a vontade dos espíritos, a reprodução. No caso, nós podemos dizer, será que nós poderíamos dizer aí, Aldo e Formiga, que começaram a surgir então os sentimentos? O André Luiz, em outro livro, ele começaram fala a surgir os sentimentos, desejo da reprodução. Atração de qualidades. Atração, né? De qualidade, seria isso. Qualidades que começou assim, né? Vindo atração de qualidade. As próprias células. A partir desse momento que houve a implantação, a ordem do plano espiritual.
Repete, Alda, desejo de qualidade, para ficar bem É a claro. atração das qualidades, nesse caso aqui, qualidade positiva, qualidade negativa, né? E a atração física mesmo, que fazia esses indivíduos se aproximarem, havendo a troca, né? O Formiga até da outra vez mostrou num slide a conjugação, né? A conjugação em que as bactérias se aproximam uma da outra, se conjugam mesmo. A gente não pode falar ali em ato sexual, né? Mas é uma conjugação celular com troca de material genético. E o interessante é que após essa troca, elas saem revigoradas. É como se elas estivessem nascendo de novo. Como em nós, né, que a finalidade do ato sexual é essa, uma revigoração de energias, né? Isso começou lá atrás, né, há bilhões de anos antes, né, de nós. Mas aí conduzida já por essas qualidades fechadas pelos orientadores espirituais. Já foram colocando aqueles seres com capacidade já de ter esse poder de atração seletiva, no caso, né? Isso. Poderíamos dizer aí, você acha que se poderia dizer aí que eu repito a pergunta, já estava começando a aparecer a capacidade de atração entre os seres, o desejo entre os seres? A gente talvez falar em desejo fosse muito forte, mas aí uma atração magnética, né? Aí é o puro magnetismo entre os indivíduos. E como havia essa orientação dos espíritos, não é? Quer dizer, seria um magnetismo orientado por esses espíritos construtores que estavam visando o quê, não é? O progresso do planeta. Então, com isso aí estava sendo começado esse processo da reprodução sexuada em curta escala, não é? E que com a evolução, a gente não pode esquecer que a evolução está presente em tudo, não é? E essa evolução aqui é uma orientação, é uma evolução programada pelos orientadores sexuais. Até as mutações, né? Que a gente tem falado em outras vezes, as mutações também são dirigidas, a seleção natural também é dirigida e tudo vem acontecendo com esta finalidade do progresso. Aqui o nosso planeta chegou, né? Que não estacionou, mas ao progresso em que nós chegamos hoje, né? Do ponto de vista material, orgânico e do ponto de vista do espírito. Alguém tem alguma pergunta para fazer aí nesse ponto? Vocês não fiquem assustados com esse assunto, não. Vocês têm que perguntar, senão os pobres dos expositores aqui vão ficar meio perdidos na coisa. Não, aquilo ali ele vai mostrar depois, né, o Formiga? Mostra, fala aqui. A ideia é fazer uma leitura geral do texto e depois mostrar os slides. Eu tenho 20 diapositivos. Se a gente levar 1 minuto em cada um, ali a gente já tem 20 minutos. Naturalmente vão surgir questões. É que eu trago o diapositivo porque fica mais fácil para a pessoa, ela vendo a imagem que foi feita por um cientista dessas coisas, elas imaginarem melhor ou entenderem melhor o que o André Luiz está dizendo. Porque o André Luiz, inclusive, ele utiliza uma terminologia que já está antiga, né? Então, eu acho que a ilustração, a imagem, ela ajuda muito. E também uma coisa que eu acho importante é que a gente tem uma ideia global do texto. Claro que nós podemos fazer o detalhamento como vocês estão fazendo, mas eu acho que a intenção do André Luiz é que a gente tenha uma ideia global, até porque, para ler esse capítulo aqui, eu que sou da área, tenho dificuldade. Então, imagino vocês. Vamos então continuar lendo aqui, depois você mostra o teu... Muito bem. Tem alguma dúvida aí para você nessas dobadas aí, nesse negócio todo, essa condução da reprodução? Quer dizer, então a gente começa a entender que houve um objetivo, né? O processo aí que André Luiz quer dizer para nós é que houve um objetivo, nada foi feito ao acaso
e chegou na hora exata que os espíritos puderam, o princípio espiritual pôde se aproximar da matéria, dando então a ela uma possibilidade de reprodução. Aqui está falando do surgimento da sexualidade na matéria. E a gente sabe que a troca do sexo, já na inteligência, no espírito, é uma coisa muito complicada. A gente tem exemplos de Chico Xavier, que tem essa facilidade de trocar. Agora, a minha pergunta é a seguinte: existe algum momento, alguma coisa que determinou que a minha inteligência tenha começado a experiência sexual no masculino e não no feminino? Existe alguma coisa que determine isso? Que eu começo pelo masculino ou que comece pelo feminino? Ao que eu saiba, não existe nada a esse respeito. Não existe essa orientação, não. Entendeu? Isso aí é uma coisa que surge e, naturalmente, a experiência do ser vai se encaminhando numa direção e noutra direção, até que ele, por si só, fixe as suas preferências, mas é que eu saiba, existe isso. Eu li até em Leon Denis, no Problema do Ser, essa semana, que os espíritos superiores disseram para o Leon Denis que essa alternância de sexo que não é importante, que a gente pode viver o tempo todo como mulher ou o tempo todo como homem, hein? Sem alternância. Isso é o Leon Denis falando no Problema do Ser. A necessidade do espírito, né? Que pode ser numa classe ou noutra. Por favor, aqui no sorvetão aqui, para a gente poder se entender aqui. E todo mundo ouvir, que senão a gente fica meio perdido aqui. Alda, o que você falou, que não há necessidade de sexo masculino e feminino. Mas não é preciso o espírito passar pela experiência de ser homem e mulher? Mas isso quando ele já vai evoluindo. Essa pergunta dele é o momento inicial. Eu nem acho nada. Só trouxe o que eu li em Leon Denis, que achei interessante, né? No capítulo lá sobre reencarnação, lê lá, Problema do Ser, reencarnação. Ele fala isso. Eu nunca tinha lido este pedaço nele, ou se tinha lido, eu não tinha prestado atenção, né? Porque em outras literaturas a gente fala, né, que a alternância do sexo é importante. O Leon Denis fala que a gente pode perfeitamente se aprimorar ao longo da nossa evolução num sexo só. Então, a gente vai escolher, né? Essa experiência, ela virá de acordo com as necessidades. Aí é os séculos de vida numa experiência e noutra porque a experiência feminina, na época por exemplo, de Kardec e Denis, era uma. A de hoje é outra. Não é isso mesmo? Então não é que eles estejam superados, é apenas as necessidades de uma época. Então no início, para o espírito iniciar a sua trajetória evolutiva, tanto faz ele estar numa ou noutra experiência. Mas a experiência que o espírito masculino ou o espírito feminino vai tendo nas suas múltiplas existências, são experiências características da necessidade do progresso daquela época. Hoje em dia, por exemplo, a mulher tem tanta experiência quanto o homem no campo da sobrevivência financeira, né? Naquela época de Leon Denis, a mulher era ou casava ou não casava, ou tinha riqueza ou vivia do marido. Hoje em dia, com a licença dos homens, as mulheres estão se importando muito com os homens para sobreviverem, né? Com a licença do lado masculino, elas estão se importando muito com os homens para sobreviverem. Elas estão indo à luta e estão trabalhando e não estão nem se importando com os homens, né? Então, as coisas também têm o seu período, hein? Os homens precisam experimentar a maternidade. Bom, eu já comecei crescendo a barriga, pode ser que não. Olha aí, já tem uma experiência mostrando que pode, hein? Homem engravidar. Depois eu te mostro. Vamos lá, na segunda fase, bactéria diferenciada. Essa é toda sua. Fala do tempo.
De todas as espécies de bactérias já formadas, uma se destaca nos imensos depósitos de água doce sob o leito pétreo algonquiano. Esse algonquiano aí, para quem não sabe, é um período. A nossa história da Terra é dividida em eras e períodos, né? O período algonquiano é da era arqueozoica, bem anterior lá na Idade da Terra, né? Ele tem 3 bilhões de anos, o período algonquiano. E lá, o interessante é que lá já havia, nesse período vida, já há história de fósseis desta época, tá? Então a vida que havia lá eram algas e invertebrados bem rudimentares do ponto de vista evolutivo, no período algonquiano. É diferenciada de quantas se estiram sobre a crosta terrestre, quer dizer, aí a gente encontra nesse grupo muitas espécies, é um número muito grande de espécies. E ele está falando aqui das características desse grupo de bactérias, não é? Porque a forma primitiva celular é aquela forma, todo mundo já viu uma ameba, não viu? Uma ameba é aquela forma arredondada, né? E que lança uns prolongamentos quando quer se deslocar. Ele está dizendo aqui que essa bactéria já não tem essa característica. Ela é elipsoidal, quer dizer, ela é compridinha, feita uma elipse. Isso aqui, ó. E além disso, ela consegue se locomover através de um rabicho, que é o que a gente chama de flagelo, né? Ele está dando o nome dela aqui, que é o Leptotrix. São muitos indivíduos da espécie e tal, e o que é importante, a importante característica é que ela se alimenta de ferro, ela vive dentro de uma carapaça de ferro. A parte viva dela é dentro de uma carapaça ferruginosa. E vez por outra, ela abandona essa carapaça e sai caminhando, e aí então que ela vai dar umas voltinhas para poder se reproduzir. Aí ela vai ganhar novas energias. Depois disso, ela volta a ganhar a carapaça ferruginosa e fica lá por algum tempo fazendo a sua nutrição, a sua alimentação, etc. E aí ele fala uma coisa importantíssima aqui no final dessa página, que é: os instrutores espirituais valem-se da medida, que medida? Dela ter se liberado da carapaça para impulsioná-lo à transformação. Então, impulsioná-lo à transformação, aí a gente pode falar em evolução do princípio espiritual nessa fase, né? Então, o que vai acontecer? Os indivíduos, alguns indivíduos da espécie sofrerão mudanças a nível genético. Essas mudanças ou vão permanecer se a seleção natural for favorável. Lembra que a gente já falou nisso? Toda mudança, ela vai ser analisada pela natureza. Se a seleção natural aceitar a mudança permanece. Se a seleção natural não aceitar a mudança, nem se toma conhecimento de que a mudança existiu. Essas mudanças são chamadas de mutações. E essa seleção é chamada de a seleção natural, não é? Então, tudo isso, como ele diz aqui, sob a criteriosa atenção dos construtores da Terra. E isso tudo aí a gente pode traduzir como evolução dirigida pelos espíritos, mutação dirigida e a seleção natural acontecendo com relação a essa mutação. Sem nada ser ao acaso, né? Sem nada ser ao acaso, como nós da biologia falamos, né? Ou falávamos antes de ser espírita, né? Ao acaso aconteciam as mutações. Agora a gente sabe que as mutações... E uma coisa também interessante, ele não fala aqui no texto, mas essas mutações, elas são feitas a nível de plano, o nome do livro não vamos esquecer, é a evolução em 2 mundos, não é? Então coisas acontecem neste mundo, coisas acontecem fora do nosso alcance. Então essas mudancinhas são feitas no plano espiritual, as mudancinhas lá dos genes, nos cromossomos.
E elo perdido existe em todas as espécies, não é só privilégio nosso não, né? Que a gente está atrás do nosso elo perdido, mas elo perdido existe também em bactérias, em todos os grupos em que a evolução aconteceu desta mesma maneira, sempre. Mutação a nível de gene, seleção natural. Seleção natural a favor ou contra. E aí, se é a favor, a mutação permanece e vai passando para os descendentes. E quando a gente menos espera, ao longo de milhões de anos, um novo grupo de indivíduos está aparecendo sem que aquele grupo que deu origem desapareça. Então, a mutação é da parte genética. Os genes passam para os descendentes, os indivíduos continuam. Essas algas verdes, você pode falar? As algas verdes são um passo assim, extraordinário na evolução dos seres, não é? Elas são verdes porque elas têm um pigmento que é a clorofila. E ele está falando aqui nas algas azuis. Elas são azuis porque elas têm a ficocianina, que é o pigmento azul. Mas como mistura verde com azul e aparece azul, não é? Quando a gente trabalha com cores, mas mesmo assim a clorofila que elas têm permite que elas façam a fotossíntese. Então ele está dizendo aqui que os biologistas dos últimos tempos costumam perguntar sem resposta se as algas verdes, proprietárias de estrutura particular, descendem das primitivas cianofíceas. As cianofíceas, elas são mais primitivas do que as clorofíceas. As clorofíceas são as verdes, tá? Se descendem das primitivas algas azuis, de tessitura mais simples, nas quais a ficocianina, que é o pigmento azul, associado à clorofila, é o pigmento azulado de sua composição fundamental. O hiato existente de que dá conta, Hugo de Vries é um cientista que trabalhou, que pesquisou, que tem obras a respeito sobre as mutações e evolução lá nos seres inferiores, né? O hiato existente de que dá conta Hugo de Vries, ao desenvolver o mutacionismo, foi preenchido pela atividade olha aqui, isso que eu acabei de falar, né? Pela atividade dos organizadores terrestres, dos organizadores, aliás, atividade dos servidores da organogênese terrestre, aquele trabalhinho que os construtores espirituais fazem de fazer mudanças, e essas mudanças, às vezes, elas não aparecem imediatamente. Isso que a gente chama de elo perdido, né? Bom, tá bom. Vamos agora vamos ler esse filtro de transformismo e depois essas condensações fluídico-magnéticas. Vamos aqui deixar o Formiga entrar com a sua parte, com os seus slides. Vamos ler todo esse outro aqui. Filtro de transformismo, né, Sônia? Página 51. Filtros de transformismo. O princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza, constituindo-se-lhe pouco a pouco a organização físico-espiritual e traçando-se-lhe entre a terra e o céu a destinação finalista. Com o amparo dos trabalhadores divinos, fixa em si mesmo os selos vivos da reprodutividade, que se definem e aperfeiçoam no regaço dos milênios, deixando na retaguarda, como filtros de transformismo, não somente os reinos mineral e vegetal, institutos de recepção e expansão da onda criadora da vida, em seu fluxo incessante, como também certas classes de organismos outros que passariam a coexistir com os elementos em ascensão,
qual acontece ainda hoje quando observamos, ao lado da inteligência humana relativamente aprimorada, plantas e vermes que já existiam no pré-câmbrico inferior. Os tecidos germinais sofrem, por milhares de anos, provas continuadas para que se lhes possa aferir o valor e se lhes apure o adestramento. Formas monstruosas aparecem e desaparecem, desde os anelídeos aos animais de grande porte, por séculos e séculos, até que as espécies conseguissem acomodação nos próprios tipos. Entre as que chegam à luz e as que se fundem nas sombras, traçam-se parentescos profundos. Os cromossomas permanecem imorredouros através dos centros genésicos de todos os seres, encarnados e desencarnados, plasmando alicerces preciosos aos estudos filogenéticos do futuro. Descendência e seleção. É justo lembrar, no entanto, que os trabalhos gradativos da descendência e da seleção, que encontrariam em Lamarck e Darwin expositores dos mais valiosos, operavam-se em dois planos. As crisálidas de consciência dos reinos inferiores, mergulhadas em campo vibratório diferente pelo fenômeno da morte, justapunham-se às células renascentes que continuavam a servi-las, colhendo elementos de transmutação para a volta à esfera física, pela reencarnação compulsória, sob a orientação das inteligências sublimes que nos sustentam a romagem, circunstância que nos compele a considerar que o transformismo das espécies, como também a constituição de espécies novas, em se ajustando a funções fisiológicas, expansão e herança, baseiam-se no mecanismo e na química do núcleo e do citoplasma, em que as energias fisiopsicossomáticas se reúnem. Genealogia do espírito. Os naturalistas, situados no chão do mundo, desde os sacerdotes egípcios, que estudavam a origem da vida planetária em conchas fósseis, até os mais eminentes biólogos modernos, atreitos à unilateralidade de observação, compreensivelmente não conseguirão suprir as lacunas existentes no quadro da evolução, não obstante Cuvier, com a anatomia comparada, tenha traçado forma básica à sistemática da paleontologia. Em verdade, porém, para não cairmos nas recapitulações incessantes em torno de apreciações e conclusões que a ciência do mundo tem repetido à saciedade, acrescentaremos simplesmente que as leis da reprodução animal, orientadas pelos instrutores divinos, desde o casulo ferruginoso do Leptotrix até da retração, através da retração e expansão da energia nas ocorrências do nascimento e morte da forma, recapitulam ainda hoje, na organização de qualquer veículo humano, na fase embriogênica, a evolução filogenética de todo o reino animal, demonstrando que, além da ciência que estuda a gênese das formas, há também uma genealogia do espírito. Com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou, desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Pedro Leopoldo, 2/2/58. Quantos anos são 15 milhões de séculos, hein?
vezes 100, vezes não sei o quê. 1 bilhão e 500 milhões de anos. Pô, nós somos velhos, hein? Somos velhinhos mesmo, hein? E vê que a Sônia está até mantendo um aspecto novo, né? Conservado. Formiga, meu filho. Vai aí com teus slides, querido. Olha só, eu queria chamar a atenção aqui para a minha visão do capítulo. Ela é muito restrita. Mas eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa. Existe um trabalho que foi feito pelo Jorge Andréa no Instituto de Cultura Espírita, e eu peguei o trabalho e fui ver essa trajetória do princípio espiritual, e ele coloca que existe um ponto zero, tá? Surgimento do princípio espiritual. Desse ponto zero, passando por mineral, uma transição aí entre vírus, bactérias, até atingir as algas e finalmente os vegetais. Esse passo que vai de mineral a bactéria é que são esses 15 milhões de séculos. Na realidade, nós não somos muito velhos, como disse o Altivo, nós somos muito novos. Puxa vida. Porque o raciocínio é o seguinte: você só vai... nós só vamos entrar no momento em que há livre-arbítrio acima de animais superiores, aqui pelo trabalho. Até então é determinismo absoluto. E isso daqui fica muito claro nessa página do André Luiz, quando ele repete enfaticamente 9 vezes nesse capítulo, com terminologias diferentes, ele repete 9 vezes em todos os pontos que isso foi feito por instrutores espirituais de alto nível espiritual. Por isso essa nossa dificuldade de entender esses processos. Nós não temos alto nível. Embora a gente seja muito velho, agora pensando nos 15 bilhões de anos, de séculos, né? Embora a gente seja muito velho, para que a gente tenha um livre-arbítrio, vamos dizer assim, total, dentro das nossas possibilidades, é chegar à angelitude. Então, se para chegar nesse período a ensaiar a sexualidade, vamos dizer assim, a nível de bactérias, nós levamos 15 bilhões de séculos até atingir a essa condição que nós estamos agora. Imagine o tempo que demorou. Somos mais velhos ainda. Nós somos mais velhos ainda, né? E nós somos tão velhos que realmente essa escada da evolução parece ser uma rampa. E uma rampa com degrau, bem inclinadinha assim, né? Parece que a gente não está evoluindo, de tão lento que parece o processo, né? Essa é a ideia que o André Luiz nos dá aqui. E quando a gente começa a raciocinar em termos da bactéria, aí a gente começa a perceber que realmente não é muito tempo, 15 bilhões de séculos. Dentro desse relativismo, a gente começa a perceber que a palavra eternidade é muito mais ampla do que a gente imagina, né? Esse fato da gente ser a alma ser imortal, nós não temos ainda condições de perceber o que significa isso, de tão amplo que é isso, de tão grande que é isso. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, esses passos aqui, foram todos eles, eu fiquei impressionado. Ele diz assim, na primeira folha ele chama de orientadores espirituais encarregados do progresso devido ao planeta. Ainda na primeira folha, no último parágrafo, ele fala, os instrutores espirituais valem-se da medida para impulsioná-lo à transformação. Mais adiante ele repete, novamente, condutores da Terra,
Depois ele chama de atividade dos servidores da organogênese. E vai utilizando sempre, né, esses engenheiros siderais, o tempo todo. Isso me deixou muito assim feliz, muito tranquilo na minha angústia de entender esse processo, porque a gente fica, à medida que a gente mais se aprofunda, a gente fica mais cheio de interrogações. Dizem que todo cientista no final morre louco. E houve um momento da minha vida que eu pensei que fosse acontecer isso comigo. Eu estava endoidando com tanto conhecimento que eu estava observando dentro da universidade. Só que além de ter esse conhecimento do passado, a gente ainda tem que produzir o conhecimento dentro da nossa atividade profissional. Produzir o conhecimento. Então você endoida realmente, né? Então, muitas vezes eu não sei se eu estou conseguindo me comunicar com vocês. Mas eu acredito que com o slide, com as imagens, a gente possa ter uma visão melhor das coisas. Por exemplo, ele usa aqui gene, cromossomas. Vocês já viram isso alguma vez? Palparam isso? Entenderam? Então isso é uma coisa que deixa a gente assim muito preocupado. Porque eu mesmo, muitas vezes, não palpei essas coisas no meu laboratório de pesquisa. Então, eu queria mostrar os slides para vocês, não no sentido de que eu possa trazer uma contribuição, mas pelo menos que a gente possa visualizar um pouco essas coisas que o André coloca aqui literariamente. Tá? Eu não sei se o slide vai ajudar, eu tenho minhas dúvidas. Eu já me questionei várias vezes o que eu estou fazendo sentado aqui nessa mesa. Várias vezes. Eu digo, meu Deus, será que realmente eu devia estar aqui? Eu estou sendo útil aqui? É muito complicado para mim estar aqui com vocês. Não imaginem a dificuldade que eu tenho, tá certo? Porque muitas vezes eu hoje estava com 200 diapositivos em casa, selecionando aquilo que eu poderia levar. Você já passou por isso, não é? É muito difícil para nós. Eu queria pedir, antes de mais nada, desculpa a vocês dos slides que eu vou apresentar. Vocês me perdoem. Foi o melhor que eu consegui dentro da minha pobreza de linguagem. Tá? O André Luiz aqui é sintético. É uma síntese daqui. Por isso que é difícil de entender. E ele vai e solicita muitos conhecimentos que a gente não tem. O que eu acho interessantíssimo ter sido escrito por Chico Xavier. Eu acho isso muito interessante e eu queria que vocês pensassem nisso. Eu vou mostrar os slides, é uma curiosidade que vai nos permitir, inclusive, ler os próximos capítulos, porque o próximo é evolução e hereditariedade. Eu acho que os slides poderão ajudar a ler o próximo capítulo também, assim como entender o que passou. Tá? Eu acho, eu não tenho certeza, vocês me perdoem. Algumas pessoas certamente vão dormir, mas faz parte do processo. Deixa eu mostrar para vocês. Espera um pouquinho que ela vai fazer uma pergunta. A minha leitura é que, a partir do momento que ele coloca como determinismo tudo que foi antes do livre-arbítrio, e a menina falou da seleção natural, então meu entendimento foram formas que os espíritos condutores do planeta encontraram para nos preparar como espíritos em sentimento, em magnetismo, para a gente poder usar o livre-arbítrio. É isso? Com certeza é isso. Foi muito feliz, né? É isso aí. Acho que é isso mesmo. Eu acho que você foi muito feliz. E eu quero te mostrar exatamente essa síntese que você fez para nós. Eu tenho a impressão que o que eu vou mostrar é isso que você disse. Eu acho. Vamos ver se é. Depois você me confirma, tá? Acho melhor nós sairmos. Claudinha, você fica aí? Fica aí ou fica ali vendo? Senta ali do lado dela para acompanhar. Senta ali do lado dela para acompanhar qualquer coisa. E você pode entrar com a sua...
Bom, isso é uma célula de bactéria. Não é... Eu pedi a um colega meu, que é professor da Faculdade de Odontologia, para ele me emprestar um slide da Leptotrichia buccalis, que é uma bactéria semelhante a essa que o André Luiz está dizendo aqui, e que nós não temos no nosso laboratório. Ah, nem eu, nem vários colegas. Eu vi se alguns colegas tinham pelo menos um slide para trazer para vocês. Nós não temos. E eu não tive tempo de examinar com detalhe esse tipo de micro-organismo, que é uma célula que vive, vamos dizer assim, sem... Para ela viver, ela não precisa espoliar ninguém. Isso é muito interessante, né? Você viver sem espoliar ninguém. Porque várias bactérias, elas, para viverem, elas acabam espoliando. Ou se não, elas não roubam coisas da gente para poder viver, elas pelo menos vivem dos restos que a gente deixa sobrar aí, né? Eu não estou querendo utilizar termos técnicos, porque é complicado. Então, essa bactéria, por exemplo, aí, que pode, na atividade dela, ela pode entupir as nossas tubulações, né? Ela pode atrapalhar as tubulações da nossa Petrobras, ou ao contrário, a gente pode utilizar para limpar as tubulações. Então, vocês vejam que o homem, né, agora utilizando esse conhecimento a nosso favor, né? O André Luiz está utilizando aqui para nos mostrar os rudimentos da sexualidade, tanto que o capítulo é Evolução e Sexo. E é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui, eu tenho uma célula bacteriana. Eu tive que tirar um slide que ele não entrou de jeito nenhum. O rapaz estava testando, eu desci, tentei, mas não consegui. Ele não entrou nessa máquina. Seria um esquema dessa célula aí. Mas aqui dá para vocês perceberem o seguinte: para ela ter essa forma, em forma de bastão, o André, para ela ter essa forma de bastão, ou ter a forma espiralada, ela precisa ter uma parede celular, ó. Então, o que você está vendo aqui é uma parede celular. Aqui você vê um material que está centralizado, que simula um núcleo, já que numa célula dessa, muito rudimentar, um núcleo diferenciado não existe. Estou falando isso porque eu vou mostrar isso diferenciado. Então, nessa região, ficaria todo esse material genético. O André Luiz fala de genes e cromossomas. Então, eu quero mostrar isso para vocês. Ficaria aí. E aí repousaria todo o material genético da célula. Nos dias de hoje, eu queria fazer uma divulgação, rapidamente. Hoje, na novela O Clone, o cantor Ney Matogrosso vai falar sobre hanseníase no bar da Dona Jura. Isso foi conseguido por profissionais de saúde, inclusive o que comanda o processo é espírita, conseguiu conversar com a autora da novela e ela vai permitir que se fale sobre a hanseníase. Para nós espíritas, que vamos ao Curupaiti, que conhecemos a Amazonas Hércules, não há nenhuma novidade. Mas para o restante do povo brasileiro isso é muito importante. Nós somos o segundo lugar de hanseníase no mundo. Então, pegar um horário nobre para levar uma informação dessa é muito importante. E muito gostoso para mim saber que tem um espírita metido nisso, conseguiu então que o Ney Matogrosso fosse lá, porque ele está fazendo campanha em favor dos nossos doentes, e o espírita deve ficar sensível a essas coisas, né? Então isso é muito importante. Ele também foi no Sem Censura, pelo Mohan, que é o movimento de reintegração do doente na sociedade. Porque existia um preconceito muito grande, chamavam de leprosos, lembram disso, né? Então isso é uma campanha muito importante, já que nós somos o segundo lugar no mundo em número de doentes, tá? Fecha parênteses, aí a doença é causada por uma célula bacteriana, igual a essa.
a doença causada por uma bactéria igual a essa. Você vê que coisa interessante, né? A gente nós usamos esses primórdios aí para aprender como princípio espiritual a vir a ser o que somos, e hoje somos atacados por eles, né? Muito interessante isso, por isso que a minha cabeça vai a mil e eu acho que a gente vai endoidar de tanto estudar. Mas então isto seria o que o André Luiz chama de uma célula bacteriana, tá? Isso olhando num microscópio. Então ela teria essa parede que vai garantir a sua forma. Essa parede aqui, que garante essa forma, é muito bem estudada no laboratório. Nós precisamos estudar isso como espíritas e como profissionais da área da biomedicina, da medicina, da biologia, para que a gente possa utilizar isso em favor da gente mesmo. Mas esse não é o nosso propósito hoje, embora eu queira mostrar isso a vocês, porque eu não posso perder oportunidades de veicular esse tipo de informação na sociedade. Isso é passado, é importante para nós, mas estamos vivendo um presente, como por exemplo esse de hanseníase no Brasil. Isso a gente tem que lutar também. Então, vocês conseguem perceber que isso daqui possa ter rudimentos de atração magnética por outra célula? Quer dizer, é isso que o André Luiz diz. A gente começou a ensaiar essa atração, né? Porque eu posso ter células que ele chamou de magneticamente negativas ou positivas. A gente até estuda dessa forma mesmo, a gente chama de gram negativo, gram positivo, quando olha no microscópio, né? Embora não tenha a ver com o que a gente está falando, mas tem a ver com a parede da célula. Ninguém esquece mais como é uma célula. É comum, tem um citoplasma, né? Um citoplasma, tem uma membrana aqui, por fora dessa membrana tem essa parede dura, que aí na forma de ferro ela teve até que se desvencilhar dela, não foi? Teve que tirar esse ferro que estava em volta, e o material genético aqui. Claro que para esse material genético se expressar, dentro desse citoplasma existe uma série de organelas, uma série de coisas que ajudam essa fábrica a funcionar. Porque isto aí é uma fábrica. Ela tem que produzir todo esse material, já que ela vai se dividir em duas, porque a reprodução aí é assexuada. Lembra que ele chama de agâmica, né? Não é? Agâmica, ele usou essa palavra, ela até já explicou. Então, como é que essa célula vai se reproduzir dando uma outra igual a ela, igualzinha? Como deu lá no clone, né? O Lucas deu o Léo, né? Vai ter que usar esse material que está aqui. Eu queria mostrar agora isso para vocês rapidamente, numa imagem. É uma imagem, tá? Isso é tudo documentado no laboratório, quimicamente, bioquimicamente, né? Olha que interessante. Aqui eu já surpreendo um outro momento dessa célula, onde ela vai fazer a divisão. Repare que ela vai se dividir, dando duas células, que são exatamente iguais. Para ela se dividir, há um momento em que há uma invaginação dessa parede celular, ó. Olha como essa parede é importante. Nós estamos falando da gente, né? Da vida. Olha que coisa linda. No momento em que vai haver divisão, aparece aqui essa estrutura, ó, é deslocada para cá, como se ela tivesse responsabilidade aqui. E realmente é responsável. Sem entrar em detalhes, toda a parte de energia necessária para essa divisão, para eu ter duas células exatamente iguais, eu vou precisar dessa estrutura aqui, que vai trabalhar com essa questão das energias. Nesse ser a gente chama de mesossoma. Numa célula já não procariótica, mas eucariótica, uma célula mais evoluída, vamos dizer assim, a gente tem outro tipo de estrutura, né? Essa é uma estrutura mais simples. Então vejam que a natureza é sábia. Para que ela se divida, eu vou ter que ter divisão também desse material genético, já que a filha tem que ser exatamente igual à mãe. Com a gente não, a gente troca esse material, né? E aqui não.
Então vejam vocês como essa parede é importante. No final, isso vai invaginando e as células se separam e elas são geneticamente iguais. Tanto que essa daqui vai se dividir de novo, aquela vai se dividir de novo, e de 2 eu terei 4. De 4 eu terei 8. De 8 eu terei 16. E assim, numa progressão que a gente chamaria de geométrica, nós vamos tendo uma grande população. Eu mostrei para vocês na vez anterior, elas dividiram tanto que deu uma bolinha que eu chamei de colônia. Lembram disso? Né? Então eu vou mostrar isso para vocês acontecendo, a gente vendo isso no microscópio, tá? Então olha só. Antes de mostrar isso, eu queria chamar a atenção da importância dessa parede celular. Se eu tiro a parede daquela bactéria, que era um bastão, se eu tiro a parede, ela fica arredondada, mostrando que aquela parede é importante para a sua forma. Ora, então se um micróbio tem uma forma assim, ou assado, se ela é espirilada, ou se ela é redonda, ou se ela é comprida, se não é, isso depende da parede. E tudo isso depende de informação genética. E tudo isso vai me mostrar que eu vou ter uma variedade enorme de indivíduos na população, né? Uma quantidade imensa de espécies. Isso já foi comentado aqui, você fez esse comentário. Então, a experiência no laboratório é feita assim, colocando a gente chama de esferoplasto, colocando essa célula agora sem a parede, num meio em que num meio em que a água vai entrar dentro dela, ela recebe tanta água que acaba explodindo. Isso mostrando a importância dessa parede. Agora imaginem, mesmo numa reprodução não sexuada como foi aquele momento em que aquela parede vai se invaginando até que uma célula, né, se divide em duas. Olha que coisa linda! Como esse processo deve ser craneado pelos engenheiros siderais, que o André Luiz se refere exaustivamente aí, para que não aconteça essa explosão da célula, né, num meio inadequado. Eu só quis dizer com isso, para quem não entendeu nada do que eu disse, que às vezes acontece, é que essa parede é muito importante para manter essa estrutura da célula. E dependendo disso, nós vamos encontrar tipos os mais diversos. Agora vamos fazer essa multiplicação. Bom, olhando quimicamente no laboratório, a gente pode pegar aquela parede e estudar. E a gente consegue perceber que a gente tem vamos dizer assim, isso aqui é uma fórmula química que vai dizer que aquilo... vai dizer a fórmula dessa parede, como é que essa parede é. Então, no laboratório, a gente estuda isso. E a gente percebe ó, que é como se fosse uma trama que vai se ligando de tal forma que ela fica extremamente resistente. Uma rede, né, quanto mais tramas ela tiver, você dorme mais descansado, porque ela não vai arrebentar. É mais ou menos isso. E aqui essas ligações, não precisam se preocupar. Só estou querendo mostrar que acaba ligando aqui. Ó. E olha só o que vai acontecendo. Essa parede realmente é forte, né? Olha como é importante esse processo. Agora, como é que a bactéria sabe que tem que fazer isso? Não, é o instinto. Quando a gente vê na escala evolutiva ali, o instinto seria a inteligência não racional, né? Então a gente percebe que é total determinismo. Por isso que o André Luiz foi obrigado a falar rapidamente nos engenheiros siderais nesse capítulo. É determinismo puro. Até então você não tem nenhum livre-arbítrio. Aqui não tem livre-arbítrio. O que a gente está vendo aqui é trabalho de espíritos de alta envergadura, que a gente nem sonha em saber como é ainda. Perceberam? Como esse capítulo nos leva a sonhar com o nosso futuro. Um dia nós chegaremos lá,
Estamos fazendo, né? Mas olha só, olha agora essa trama como é que fica. Olha que maravilha. Olha a rede que eu falei para vocês. Tudo arrumadinho. Agora, como é que isto é? Como é que isso acontece? De onde vem essa informação para que isso aconteça? Olha que coisa linda. E isso nós estamos começando os primórdios da vida, né? Olha que coisa bonita. Então vocês estão percebendo a complexidade. Vocês estão percebendo a complexidade do capítulo para mim. Porque eu tenho que pensar nisso tudo enquanto estou lendo. Ele está resumido, mas é... Agora olha aqui. Eu tenho células que são redondas, não são bastões. O André Luiz não comenta esse tipo de célula aí. Mas eu trouxe assim mesmo para mostrar para vocês o seguinte. Dependendo, uma não dá duas, duas não dão quatro, quatro não dão oito. Dependendo do plano de divisão, você vai ter arranjos diferentes. Ó. Olha aqui, isso aqui é uma cadeia, que a gente chama de estrépito. Isso aqui a gente chama de estáfilo, é um outro tipo de arranjo. E a gente percebe que isso daqui são gêneros diferentes. Olha que interessante, como a natureza é ampla, variada, uma coisa linda, né? Então, olha, dividindo, ela já vai dar arranjos diferentes e esses arranjos vão apresentar colônias diferentes. Parece que a gente está falando até de Copa do Mundo. Quando você vê o pessoal jogando futebol lá, você vê um pretinho, um amarelinho, um cara que tem o olho assim esticado, né? É interessante essa variedade na natureza. Por isso que a gente não pode ter preconceito, né? Embora eu já soube que uma bactéria compridinha se acha mais bacana do que uma bactéria redondinha nesse reino aí. Mas isso é uma questão de... Não vou brigar com elas. Aqui você já percebe que essa divisão, ó, dependendo do que acontece após a fissão, os arranjos podem ser diferentes também. Olha só que interessante. O André Luiz utilizou apenas um exemplo, ele teve que buscar um exemplo daquele que era o mais simples, aquele que se aproximava melhor da origem do processo. Aqui a gente vai acompanhando no microscópio e você vê elas se dividindo, uma dá duas dá quatro, quatro dá oito, oito dá 16, 32, 64 e vai por aí afora. Vai crescendo, vai aumentando a população, Se não tivesse um fator limitante, num tempo relativamente pequeno, essa massa de células chegaria a ser maior que a massa da Terra. Então a Terra explodiria, vamos dizer assim, em força de expressão, se o crescimento fosse contínuo. Mas acontece que o crescimento para num determinado momento, por uma série de motivos que nós não vamos discutir aqui. Se ele fosse contínuo toda a vida na Terra teria acabado. Então até isso deve ter sido craneado pelos instrutores espirituais naquela época. Muito bonito a gente pensar nisso, porque a gente consegue fazer essa experiência no laboratório. Se a gente vai utilizando técnicas no laboratório, a gente vai ampliando, e assim a gente fabrica vacinas no laboratório. Essa faz parte da minha especialidade. Eu sou o cara que fabrica a vacina, entendeu? Para fabricar a vacina contra eles, a gente tem que utilizar esse processo. Quando o André Luiz começa a falar, eu fico vendo essas coisas todas acontecendo ao mesmo tempo. Então vocês viram todo o processo de desenvolvimento dessa célula. Agora, olha aqui, essa daqui, isso daqui é Espera aí, deixa eu dizer o que eu quero mostrar para vocês. O que eu quero que vocês vejam é o seguinte, é isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, parece, né, o cabelo da Latifa. O cabelo encaracolado. Lindo, né? Aquele cabelo encaracolado. Isso daqui é uma célula, né? Olha que interessante. Então, para ela ser assim,
essa parede celular é que está aguentando essa forma. Porque se eu tirar a parede, ela vai ficar aquela bolinha redonda que vai explodir se bobear, sem essa parede. Olha como a natureza é sábia. Essa é uma célula tão simples quanto essa que o André Luiz faz, embora não seja autotrófica. Essa daqui desculpem. Essa para viver precisa espoliar alguém, essa daqui não. Tá? Eu estou aqui diante de um esfregaço que foi retirado de um cancro da glande do pênis de um rapaz com sífilis. Então, olhando no microscópio, aparece uma bactéria. Ó, olha que interessante. Agora é uma outra visão do micróbio. A visão aqui foi evolutiva, aqui é patológica. Eu estou vendo as coisas acontecendo. Então, se eu quero fazer um diagnóstico no laboratório de sífilis, eu pego o material do doente, olho no microscópio e vou encontrar isso aí. Então, estamos aplicando isso a nosso favor. Né? Como eu não tinha a bactéria que o André Luiz comentou, eu trouxe essa porque é parecida, tá bom? Olha ela aí de novo. Né? A gente olhando assim acha que não é nada, mas para o especialista aquilo significa doença. Perceberam? Isso também é uma curiosidade, que ajuda a gente a entender as coisas que o André Luiz vai falar. Por quê? Porque essa bactéria, esse micróbio, para se multiplicar, ele vai depender daquele cromossoma, daquele gene que o André Luiz está falando aí, tá certo? Olha aí a lesão, né, da sífilis, aqui. E dessa lesão, tirando o material aqui aparece uma pequena secreção, um caldinho, vamos dizer assim, né, rico nessa bactéria, que é transmissível. Por exemplo, se o dentista vai trabalhar nessa boca e não está usando luva, ele se contamina, ele pode ter uma solução de continuidade da pele. Essa bactéria é invisível, a gente não vê a olho nu. Isso aí, para você ver aquela bactéria como eu te mostrei, aquilo está aumentado 1000 vezes. Quer dizer, se diminuir 1000 vezes, eu já não enxergo. Né? Então a gente não vê, isso é tudo invisível. É o mundo invisível dos micróbios, assim como existe o mundo invisível dos espíritos. Tá? Então, isso vai facilitar as nossas leituras no laboratório. Lembra que naquela primeira célula, eu disse que tinha na parte central dela um núcleo? Aqui está, de uma célula, um núcleo, e olha o material genético aqui. Ó. Olha os cromossomas aí dentro. Tá? Então, isso daqui, traduzindo na linguagem química, é ácido desoxirribonucleico, o DNA famoso. E a partir desse DNA, é que vem todas as informações, né, por exemplo, se a bactéria ela vai ter que sintetizar aquela parede para fazer aquela trama daquela rede. Ela vai ter que fazer, eu não disse que era uma fábrica, ela vai ter que fabricar todo aquele constituinte para fechar aquela parede e se dividir em 2 células. Assim como vai ter que se autorreproduzir na nova célula, que é a filha, que é exatamente igual. Olha que interessante. Isso tudo se passa a nível das informações que estão aí. O vírus pode ser única e exclusivamente esse material, que o vírus não é uma célula. O André Luiz fala da trajetória de vírus, bactérias. Ele começa antes com átomos. Né? Não trouxe nenhuma estrutura atômica aqui para mostrar para vocês, mas vocês fica para outra oportunidade. Então, eu queria que agora a gente pensasse nessa informação genética, nesse trabalho genético, porque na sexualidade, evolução e sexo, o que a gente vai passar para o outro é isso. E foi o que eu tentei mostrar com aquela célula bacteriana passando esse material para outra, no slide da vez anterior. E aqui, se eu pego uma tirinha daquela e vou ampliar, eu posso chegar então ao DNA. E aí, o André Luiz fala em tipografia, né? Então, olha as letras da tipografia que ele está falando aí. De acordo, então, com essas informações contidas aqui, eu construo o indivíduo, né? Fitas complementares vão produzir o indivíduo. E assim,
eu tanto produzo o indivíduo, quanto produzo os materiais para constituir esse indivíduo. Por exemplo, a bactéria não vai se dividir, ela não vai ter que fazer aquela parede, então ela vai ter que fabricar aquilo. O molde é isso aí. Aí a tipografia que o André Luiz está falando. Quando vocês forem reler o capítulo, vocês vão lembrar disso daí, né? É uma coisa muito bonita. E isso daí é motivo da gente estudar a vida inteira, tá? Hoje a gente está olhando assim muito rapidamente, mas é uma vida inteira estudando isso. Um biólogo fica a vida inteira estudando essas coisas. Por exemplo, aqui, eu tenho um RNA que é uma cópia daquele DNA. Então ele vai mandar a mensagem para fabricar um indivíduo idêntico, ou proteínas idênticas àquelas que ela precisa para fechar aquela parede celular. Então, exatamente a mesma cópia. Por quê? Porque na tipografia eu tenho as mesmas letras. E aqui na química eu também tenho, na bioquímica eu também tenho. Então, o RNA está aqui e a proteína vai saindo aqui naquela sequência que a bactéria precisa para fechar aquele ciclo. Olha que interessante. É isso que o André Luiz chamou aí de tipografia, a tipografia que ele chamou, não foi? É que eu li muito rapidamente. E aí vai acontecendo a produção, essa fita vai passando, os transportadores vão trazendo, né, as unidades das proteínas, ou do peptídeo aqui, e ele vai crescendo. E aí você tem o peptídeo crescendo aqui, e a formação